Gênesis capítulo 6, verso de número 13 diz: Então Deus disse a Noé: O fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, e eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer, faz compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Tu a farás dessa maneira. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela de 1 côvado de altura, e na sua lateral porás a porta da arca. Faz ela com andares, baixo, segundo e terceiro. Porque estou trazendo dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu todo ser que há fôlego de vida. Tudo que há na terra expirará ou morrerá. Mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca, e contigo os teus filhos, tuas mulheres e as mulheres dos seus filhos. De tudo que vive e de todos os seres, farás entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para os conservares vivos contigo. Das aves do céu, segundo suas espécies, dos grandes animais, segundo suas espécies, de todo animal que rasteja pela terra, segundo suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares com vida. Leva todo tipo de alimento, e armazena-o contigo, pois servirá de sustento para ti e para eles. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenara. Amém, irmãos? Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre obediência. Você precisa aprender a obedecer. É o título da mensagem hoje. Aprenda a obedecer. E aqui nós estudaremos as características principais da obediência. Como nós podemos fazer para obedecer a Deus. É isso que nós estudaremos. E por que estudaremos isso? Porque no mundo hoje, nessa sociedade em que estamos, o que vai fazer a diferença é a obediência dos servos e das servas de Deus. O que fará a diferença nesse mundo caído, que ama o pecado, que bebe da iniquidade, que tem prazer na imoralidade sexual, na mentira, na inveja, no ódio contra o semelhante. O que vai fazer diferença nessa sociedade é a obediência dos servos de Deus. É isso que vai nos destacar. É isso que vai fazer a nossa luz brilhar no meio das trevas. Se tem alguma coisa que dá poder para a igreja avançar, é a obediência dos filhos de Deus. E é por isso que nós vamos estudar obediência. Porque infelizmente, por mais que a gente entenda o quanto que é importante obedecer à voz de Deus, nem sempre o fazemos, comumente não fazemos. É dito que um certo senhor tinha um filho, e disse para ele: vai para a escola. Comprou cadernos, comprou caneta, comprou borracha, lápis, amarrou em uma fita vermelha. O garoto estava todo uniformizado, pronto para ir à escola. Vá para a escola, meu filho, adquirir conhecimento. Vá para a escola, meu filho, ser alguém na vida. Vá para a escola e aprenda, retenha tudo que você puder. O garoto alegremente saiu pela porta e foi rumo à escola no seu primeiro dia de aula. Porém, no caminho, ele escutou uma certa música animada, uma música de festa. E ele, curioso: o que será que é essa música? O problema é que o caminho para a escola era um, e o caminho da música levava a outro. O caminho de adquirir conhecimento e sabedoria era um, era a escola. Mas o caminho do prazer e do entretenimento era outro. Ele, naquela bifurcação, encruzilhado, olhando para os dois caminhos, pensou comigo: acho que não custa nada dar uma olhadinha nessa música.
Eu não vou me desviar muito do meu caminho. E aquele garoto partiu e foi curioso ver do que se tratava aquela música. Lá chegando, para a surpresa dele, era um grande parque de diversões, com toda sorte de brinquedos, carrossel, montanha-russa, roda gigante, carrinho de bate-bate. E ele foi ali naquele parque e viu que era tudo de graça, não precisava pagar nada para participar. E ali ele ficou, se entretendo, brincando. Passou uma manhã inteira. Achava que ia ficar só uns 15 minutos e logo depois ia voltar para o seu caminho à escola. Mas acabou perdendo tempo e ficou lá uma tarde, uma manhã e uma tarde inteira. Ao entardecer, enquanto o dono daquele parque guardava todos os brinquedos, eles acabaram sequestrando todas as crianças que ali estavam e colocaram num grande navio e partiram para longe. Eu sei que você já ouviu essa história antes. Mas por vezes nós fazemos isso, irmãos. Nós sabemos qual é o caminho da obediência. Nós sabemos o que Deus diz em Sua palavra. Mas acabamos por nos distrair pelo som da música que esse mundo toca. E cometemos iniquidade. E desobedecemos a palavra que ouvimos. Por isso que é importante hoje você vir à igreja e aprender o que é obediência. Vamos orar. Pai Santo, Eterno Deus, diante de Ti, estamos com os nossos corações, com os nossos pecados, com a nossa mente, e pedimos para que o Senhor venha sobre as nossas vidas, fazer com o nosso coração aquilo que Tu bem queres, Pai. Em nome de Cristo Jesus, com Teu poder e com a Tua autoridade, nos ensina qual é o caminho da obediência, e que possamos ser prósperos neles. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma olhada sobre o que a Bíblia fala a respeito de obediência. O verso de número 13 já começa dizendo: então disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você deve se lembrar que a situação da terra é de extremo caos. Havia nessa época muita violência, imoralidade sexual de todos os tipos, mentira, ódio, inveja. A genealogia pura que Deus criou, a genealogia de Sete, havia se corrompido com as filhas da genealogia de Caim e acabou por deturpar o propósito de Deus para eles. De puros passaram a ser impuros, de modo que só restou a família de Noé, aquela pouca família que estava ali. Basicamente Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras. Foi isso que restou de toda uma humanidade perversa e caída. E o que acontece? Deus chega para Noé e diz: eu vou destruir a terra. Eu vou agir com violência para com ela. Eu vou acabar com ela. Eu vou quebrar ela. Não vai sobrar um. É isso que Deus diz para Noé. Mas eu vou preservar você e a sua família. E ele começa a instruir Noé de qual é o procedimento para que ele possa ser salvo junto com a sua família. O nosso Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de juízo. É um Deus que age com justiça. É um Deus que não tolera o mal ou o pecado. E por mais que Ele tenha prometido não acabar com esse mundo de novo com água, haverá o dia em que Ele descerá sobre essa terra com seus arcanjos e anjos, destruindo tudo e fazendo de novo, dessa vez com fogo. Ainda há um juízo. Nós não devemos brincar com esse Deus, nem brincar com o pecado, porque Ele diz e promete em Sua palavra que Ele voltará com juízo. O primeiro passo da obediência é entender que a obediência vem pela palavra de Deus. Olha o verso de número 13. Então Deus disse a Noé. É o que está dizendo aqui no primeiro verso que temos. Verso de número 13. Então disse Deus a Noé. A obediência ela vem através da palavra de Deus.
através da revelação da Santa Escritura. E ela deve nortear e guiar toda a nossa vida. Eu acho estranho o povo de Deus hoje ficar meio confuso no que se trata a obediência. Eu lembro que eu conheci um certo evangélico que chegou para mim e disse assim: não, Ivan, a gente precisa evangelizar essa favela, mas eu só desço na favela se Deus mandar. Eu só desço na favela se Deus mandar, porque senão eu vou encontrar alguma potestade que vai acabar com a minha vida e vai me levar para o inferno. Então, eu só desço na favela para evangelizar se Deus mandar. E o problema com a afirmação desse certo senhor é que a Bíblia já mandou. Deus já disse que é para fazer isso. A Bíblia nos comanda: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Paulo vai repetir a mesma ordem a Timóteo: pregue em tempo e fora de tempo. Então, irmãos, nós não precisamos ficar confusos se é para nós pregarmos em uma determinada localidade ou não. Deus já disse para nós irmos por todo o mundo evangelizar. E por vezes eu encontro: não, pastor, eu quero tomar uma decisão, mas eu preciso de confirmação. Precisa de confirmação. E aí quando a pessoa me diz isso, eu fico pensando o que ela vai fazer. Você vai pegar aqueles matos, né, aquelas palhas enroladas, você vai colocar para fora e dizer: Senhor, se chover fora e a palha estiver seca, então é para eu fazer determinada coisa. Mas se não estiver seca, então é para fazer outra. Eu fico me perguntando que tipo de sinal essas pessoas esperam cair do céu para que Deus fale a respeito das decisões que você precisa tomar na vida, seja profissional, seja amorosa, seja financeira, acadêmica. Deus, Ele diz lá em Provérbios: apresentai os vossos caminhos a Deus e Ele endireitará as suas veredas. É o que diz Provérbios. Provérbios, irmãos, por acaso diz: olha, apresentai os vossos caminhos a Deus e talvez Ele direcione as suas veredas. É isso que fala? Hein? Fala por acaso: olha, apresentai os vossos caminhos a Deus, e se Deus não tiver tempo, se Ele não tiver muita coisa para fazer, se não tiver muito atarefado, porque tem terremoto, tufão, gente pedindo cura, então Ele vai endireitar suas veredas. É isso que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus encoraja cristãos a se tornarem... A palavra de Deus encoraja os cristãos a se tornarem verdadeiros homens, verdadeiras mulheres. É isso que a palavra de Deus encoraja os irmãos a fazerem, ou seja, coloca a sua decisão diante de Deus em oração e fala: Senhor, eu vou orar e vou ter a certeza que eu vou tomar a melhor decisão. Se não for para eu escolher o caminho A, o Senhor fecha as portas, o Senhor não deixa eu ir. Aí eu vou para o B. Mas, Senhor, eu vou orar e eu vou me decidir. E eu vou crer que o Senhor é comigo. É isso que a palavra te encoraja a fazer. E tem coisas que são claramente contra a Bíblia. Por exemplo, o que é mais comum? Chega o varão, né, Bruno? Varão. Chega o varão de Deus, me apresenta a varoa. Pastor, essa daqui é a varoa. Quero pedir confirmação para saber se é para a gente casar. Ou vem a varoa, Bruno, aí é a varoa, que traz o varão. E ele diz: pastor, eu quero pedir confirmação para saber se é com ela que eu devo casar. E aí eu olho para a situação e eu percebo que ou a varoa ou o varão não é crente, nem conhece a Jesus, nunca nem sequer sonhou entrar em uma igreja evangélica. Eu falo: você quer confirmação, irmão? Deus está dizendo que não é. Ô pastor, mas você ouviu a voz? Já recebeu. Pastor, você está no manto, hein? Puxa vida, tem um outro grau de conversa com Deus. Como é que o senhor sabe?
Ah, querido, é que Deus diz em 1 Coríntios capítulo 7 que a pessoa só está livre para casar no Senhor, ou seja, com um outro cristão, com uma outra cristã. Aí pode. Deus, nós vimos aqui que sentiu raiva a genealogia de Sete ter se misturado com a genealogia ímpia de Caim. E foi esse um dos motivos pelo qual Deus destruiu o mundo. Tem certas coisas que você não precisa orar para saber. Não precisa, irmãos. Teve um outro irmão que chegou para mim um dia: pastor, esse foi inocente, eu tive até dó, porque era novo na igreja, novo na fé, então a gente tem que dar uma bela colher de chá. Ele chegou e apostou na Mega Sena. Falou: pastor, ora para mim ganhar, eu quero saber se é da vontade de Deus para eu ganhar, porque Deus sabe que eu vou fazer obra, Deus sabe que eu vou ofertar na casa do Senhor. Aí eu olhei e falei assim: olha, irmão, acho que Deus não quer que você ganhe, não. Aí, com toda a paciência, com toda a longanimidade, eu fui lá, abri Provérbios, mostrei, está bem claro ali para quem quiser entender. Não aposteis o seu dinheiro em grandes fortunas, é o que diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, tem certas coisas que a gente não precisa apresentar diante de Deus para saber se é a melhor decisão. Tem aspectos da nossa vida que Deus claramente proíbe e vai nos direcionar por outro caminho. Se você quer se casar com um cristão, verifica se ele tem os atributos bíblicos. Se ele tem paciência, se ele tem amor, se ele ama a Escritura, se ama a Deus. Se você é um homem cristão, faça isso com a moça que você deseja casar. Verifica se ela tem aptidão para piedade, para bondade, para mansidão, para o domínio próprio. Se é uma cristã de verdade, se é um cristão de verdade, ora a Deus e diz: Senhor, apresento essa pessoa, vou me decidir e que o Senhor endireite os meus caminhos. Tem um momento na vida que todo cristão tem que tomar uma decisão. Eu olho para a palavra de Deus. Ou ela é suficiente para guiar a minha vida, ou ela não é. Ou ela é suficiente para corrigir os meus passos, ou ela não é. E quando eu descubro que ela é suficiente, que o meu amor pela palavra, que a minha sabedoria na palavra é suficiente para me guiar na vida, eu paro de ficar procurando profeta. Eu paro de ficar ansioso, ali quieto no meu quarto, tentando ouvir a voz de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, fala comigo. Aí eu fico quieto. Deixa eu te falar uma coisa bem clara. Deus não fala com você em oração. Eu não estou desprezando a oração, de modo algum. Eu tenho buscado orar pelo menos 1 hora por dia. É a minha meta diante de Deus, porque eu amo, porque eu desejo e porque eu quero. Porque eu desejo interceder também pela minha igreja. Não estou desprezando a oração, mas você é quem fala com Deus em oração. Deus fala com você através da sua palavra. Irmãos, e ela é suficiente para guiar você. Ela é suficiente para tudo que você precisa na vida. Não anda preocupado e não anda ansioso não fica pedindo: Senhor, manda o profeta, Senhor, manda a mulher do coque ungida. Não fica fazendo esse tipo de oração para Deus não. Fala: Senhor, me leva na palavra, se essa minha decisão é correta. Senhor, me corrige se eu estiver errado. Me dê sabedoria na Escritura para eu aprender a viver. E como foi uma oração que eu fiz aos meus 16 anos, Vinho? Foi essa oração: Senhor, me ensina a viver porque eu não sei. Porque eu aos 16 tomava cada decisão burra na vida. Nossa, meu Deus do céu. E Deus me levou a sua palavra e a crescer na sua palavra para que eu pudesse ter maturidade nas minhas decisões. Assim como Noé
ouviu a palavra de Deus. Deus disse a Noé, mostrando para nós que só a Escritura é suficiente para nos guiar em toda a vida e piedade, que você também busque a Escritura para aprender a viver nesse mundo. Ela é suficiente, igreja. Ela é suficiente. Você não precisa de mais nada. Todas essas palavras que aqui estão escritas, de Gênesis a Apocalipse, nos revelam a palavra de Deus, revelada em nós, Jesus Cristo, nosso Senhor, e Ele nos guia na vida e na piedade. Outra característica da obediência. Olha o verso de número 14, depois de Deus ter falado com Noé, dito sobre o dilúvio que Ele traria sobre a terra como juízo, Ele chega para Noé e diz assim: Noé, constrói uma arca de madeira de gofer, faz compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Irmãos, vamos dar uma olhada aqui. Madeira de gofer era geralmente uma madeira de uma árvore que se encontra ali na região da Turquia, região mais ou menos onde Noé se encontrava nessa época. E Deus fala para Noé pegar madeira de gofer, construir uma arca gigantesca, fazer compartimentos nessa arca e a revestir de betume, que seria o verniz da época, por dentro e por fora, que é proteger contra os insetos, proteger contra as pragas e ainda por cima ia fazer ela flutuar com melhor facilidade, com maior facilidade. Olha que interessante, você já se colocou na posição de Noé? Noé, irmãos, levou 120 anos para construir essa arca, que tinha 135 metros de comprimento, por 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. É muita coisa para 4 homens e 4 mulheres fazerem. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. Imagina, todos eles empenhados nessa grande construção. Durante 120 anos, dia após dia, acordando cedo, indo dormir tarde, cortando madeira, trabalhando no pesado. Eu estava até falando com o Edson hoje: Edson, você faria isso? Para pensar. Vamos se colocar no lugar de Noé. Não, olha que coisa. Você chega para tua esposa um dia, Luciano, e fala assim: Desirê, Deus me mandou fazer uma arca, porque Deus vai acabar com esse mundo em juízo. E essa arca vai demorar uns 120 anos para a gente fazer. Nós vamos ter 3 filhos, e esses filhos e as suas esposas, o único propósito da vida deles é nos ajudar a construir essa arca. Como que você acha que ela ia te olhar? Fala a verdade. E aí os seus filhos lá no empreendimento, todo mundo trabalhando naquela arca, pesado, difícil, não fazer outra coisa na vida senão trabalhar na arca. Passou 6 anos. Vamos imaginar, passou 6 anos. Você acorda um belo dia, olha para aquela arca, olha para a família, olha para o tempo seco e fala: né? Era necessária muita paciência para construir uma arca como essa. Enfrentar a chocarrice do povo que estava ao redor, enfrentar a zombaria, enfrentar o tempo que não parecia que ia chover sobre a terra. Os homens viviam como queriam, já não tinha mais pessoas puras, só a família de Noé mesmo, todo mundo tirando uma onda com ele. Já imaginou? E você ali construindo a arca, durante 6 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos,
120 anos para que Deus pudesse vir e inundar a terra com o dilúvio, trazendo juízo. Irmãos, obediência é igual a paciência. Às vezes nós olhamos para nós e dizemos assim: não, eu ouvi a palavra de Deus, eu entendo a palavra de Deus e eu sou obediente. Você é obediente por algumas horas, é obediente por alguns dias, mas não acredita que deve ser obediente por toda uma vida. E vez por outra erra, vez por outra peca. Isso quando não já chuta o balde e fala: vou passar a desobedecer logo de vez. O tempo testa o caráter da nossa obediência. O tempo testa a força da nossa vontade em obedecer, irmãos. Noé foi incansável em sua obediência. Abraão teve uma decisão difícil a fazer. Ele levou o seu filho no dia seguinte naquele monte para entregá-lo diante de Deus. Mas Abraão obedeceu no momento. Abraão obedeceu na hora. Noé, a sua obediência durou 120 anos. Passou no teste do tempo. Noé provou pela sua obediência o seu amor a Deus, o seu coração, a sua vontade de fazer conforme a palavra dele. E por tanto menos você desiste logo de cara, por tão menos você não demora a desistir. Passam-se os dias, você já desiste de ser paciente com a tua esposa. Passam-se os dias, você já desiste de ser respeitoso para com o seu chefe. Passam-se os meses, e você já não quer educar mais o teu filho com aquela vontade que você tinha antes. Já deixa o garoto fazer o que quiser. Já deixa a menina solta, livre. Obediência é igual a paciência. Esse é o verdadeiro discipulado. Jesus Cristo, quando chegou e pregou, ele não falou: olha, pega a tua cruz e siga-me. Ele acrescentou: pegue a sua cruz e se quiser me seguir a cada dia, quer dizer, toda hora, todo momento, morra para si mesmo, morra para os seus sentimentos, morra para o que você acha certo, e escute a palavra de Deus e obedeça. Guarde os meus mandamentos. Era o que Jesus estava sensibilizando a multidão a fazer. Obediência requer paciência. Se você não está disposto a mostrar paciência na obediência, você não está disposto a seguir a Cristo. E não tem coração ensinado. Não tem coração quebrantado. Tem um coração que, quando passam-se as semanas e os meses, se rebela contra o Criador. Um coração que não é melhor do que aquela geração que não ouviu a voz de Deus e se contaminou com o mal. A gente precisa ser decidido e determinado nesse aspecto. Ou vamos obedecer, custe o que custar, ou vamos obedecer mesmo através do tempo, ou não vamos. Essa tem que ser a resolução dentro do nosso coração. Obediência requer paciência. Isso é um aspecto importante da obediência. E olha só o verso de número 15. Tu a farás dessa maneira. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50, a sua altura de 30. Farás na arca uma janela de 1 côvado de altura. E na sua lateral vai colocar a porta da arca. Faz com andares baixos, segundo e terceiro. Irmãos, vocês ouviram há pouco o tamanho dessa arca. Era muito grande. E Noé se dispôs a fazer aquilo movido pela palavra do Senhor. Hebreus 11 nos vai relatar
que a obediência de Noé, que atravessou as barreiras do tempo, foi a prova de que ele era um homem de fé. Saiba você que a tua obediência é termômetro, é régua para dizer qual o tamanho da sua fé. Se você não obedece, você não tem fé. E se você tem fé, isso vai ser demonstrado através da sua obediência. Quando chegou e ficou discutindo com Deus, não, Senhor, é muita coisa. Não, Senhor, traz um povo para me ajudar. Não, Senhor, vamos fazer o seguinte, traz 100 pessoas que a gente consegue construir mais rápido. Não, Senhor, olha, essa altura está exagerada, vamos modificar aqui. Noé fez exatamente como Deus havia determinado. Nem mais e nem menos, mas igual. Abelha. Não, abelha aqui, ó. Oxi. Liga o microfone de mão para mim, Luciano. Nem mais e nem menos, mas igual. Isso daqui, som. Acabou a pilha do meu aparelho. Nem mais e nem menos, mas igual. O tamanho da fé de Noé foi medida pelos seus atos de obediência. E é engraçado porque no nosso meio evangélico, né? Qual que é a prova de fé das pessoas? Geralmente é: eu vou orar e Deus vai fazer. Se Deus não fazer, eu rasgo a minha Bíblia. Esse é o tamanho da fé das pessoas, né? Não, eu vou orar, Deus me disse, vai se cumprir. Se não se cumprir, eu não sou homem de Deus. Se não se cumprir, eu largo a fé. Geralmente esse é o teste para se aferir o tamanho da fé de alguém. É que ela falou e tem que se cumprir. Eu não sei de onde que tiraram que esse negócio de determinar o futuro, de falar o que Deus vai fazer, é régua para medir o tamanho da fé de alguém. A minha Bíblia em Hebreus 11 relata que é a obediência. A minha Bíblia em Hebreus 11 mostra que é a disposição que um cristão tem de fazer conforme a palavra do Senhor. Sabe aquelas pessoas que são quietas, que são na dela, que não ficam se gabando das suas grandes proezas, daquilo que conquistaram, seja nesse mundo, seja diante de Deus? Aquelas pessoas que, por quietas que são, se dedicam à piedade, às boas obras, a ligar para alguém, a chorar com alguém, a entender a palavra. Sabe aquelas pessoas que são simples de coração e que só buscam obedecer com simplicidade a palavra? Me mostra alguém assim, que eu vou te mostrar alguém de fé. Não são pessoas que se gabam pela sua oração ser cumprida. Não são pessoas que se gabam por terem conquistado algo. São pessoas que com simplicidade buscam obedecer a palavra de Deus. Hoje em dia no nosso meio ficam pensando no macro, ficam pensando naquilo que é grandioso, ficam pensando nas grandes realizações. E se esquece que o que Deus pediu de básico é que faz a diferença. Amar a Deus, andar com simplicidade para com Ele, fazer o bem, é isso que Deus mandou a gente fazer. Se você não está fazendo isso e acredita de verdade que o tamanho da fé é o dom espiritual, é o tamanho da oração, é se cumpriu, você está lendo uma Bíblia diferente, pode ter certeza. É a obediência à régua espiritual para mostrar o tamanho da fé de alguém. Sempre foi, sempre vai ser. Olha o verso de número 17. Olha para onde a tua obediência vai te levar. Porque eu estou trazendo dilúvio sobre a terra para destruir de debaixo do céu todo ser que há fôlego de vida, e tudo que há na terra vai morrer. Alguns teólogos diferem se o dilúvio foi universal e se o dilúvio foi local.
Para nós essa noite, nessa mensagem não importa, o mais importante é o objetivo. Deus queria destruir todo ser vivo por conta da violência e do pecado que havia sobre a terra, trazido pelo ser humano e pela sua iniquidade. Esse era o grande objetivo de Deus. E você observou que pela obediência de Noé, ele e a sua família foi protegida? Você percebeu? A obediência, irmãos, ela protege. Ela protege. E quando eu digo isso, eu não estou falando que para você que busca ser obediente, nunca nenhum tipo de mal vai te acontecer. Porque vai. A palavra de Deus nos relata que a chuva cai sobre bons e cai sobre maus. A vida é assim. Mas quando você busca ser obediente diante de Deus, você protege a sua vida do mal do pecado e protege também a vida da sua família. Isso é inevitável, irmãos. Eu não quero construir aqui que você deve, como maior motivo, obedecer para ser protegido do mal. Não é isso, não. Porque eu creio que obedecer não leva a bênção. Eu creio de todo o meu coração que obedecer é a grande bênção. Obedecer é a grande bênção que Deus pode nos dar. Porque estamos seguindo o caminho de Cristo, sendo iguais a Ele. Mas Deus é tão gracioso e tão bondoso, que ainda a obediência dos servos e das servas de Deus nos protege contra o mal. Saiba que se você for fiel à tua esposa, você está construindo confiança e credibilidade no seu casamento. Saiba que você ensinar o teu filho no caminho que deve andar, mais tarde ele não se desviará dele. Saiba você que se você buscar sabedoria e temer ao Senhor, os seus caminhos serão retos e você vai aprender a viver. Não vai ter uma vida enrolada, não vai ter uma vida de relacionamentos desestruturados, não vai ter. Obediência a Deus é proteção contra o mal. Vale a pena ou não vale obedecer a Deus? Teve uma certa menina que não contou para o pai onde que ela ia com o namorado. Desarmaram o acampamento ali. E infelizmente eles foram assassinados por um menor de idade. É o preço da desobediência. É o preço de não ouvir a voz do Pai. De não obedecer os comandos do Pai. Obedeça e proteja o teu caminho do mal. Eu tenho aconselhado tanta gente, gastado as minhas energias, visto gente tomar decisão terrível na vida. E eu repito, irmão, isso você vai quebrar a cara, isso não é o caminho. Isso é a pior coisa que você está fazendo. Não, pastor, eu quero. Não, pastor, eu desejo. Não, pastor, eu acho que não tem problema. E a pessoa vai lá e perde tudo. Obediência protege contra o mal. Obediência nos ensina a viver, irmãos. Busque sabedoria e busque aprender de Deus. Olha o verso de número 18 que ele diz. Deus falando para Noé segundo a sua palavra. Mas eu estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca, e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos seus filhos. A palavra minha aliança, ela aparece pela primeira vez aqui, nesse verso de número 18. Esse é o ponto alto da mensagem. Observe, redobre sua atenção. Deus, quando ele chegou para Adão e Eva, ele diz assim, olha, crescei e multiplicai, e dominai sobre todas as coisas. É o que Deus fala para Adão e Eva, formando com eles uma aliança que nós chamamos de aliança das obras. E como o homem veio a quebrar essa aliança, Deus forma com Noé uma nova aliança. Uma aliança de proteção, uma aliança baseada na graça, uma aliança baseada em um favor imerecido da parte de Deus para com a família de Noé, de protegê-los sobre o juízo que viria sobre a terra. E hoje, irmãos, eu e você somos parte de uma aliança
muito maior. A aliança em Cristo Jesus. A aliança da qual ele demonstra através do vinho, e ele diz: esse é o sangue esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. E é sobre essa aliança que você está obedecendo. Não vale obedecer pelo sangue dessa aliança. Nós estamos obedecendo porque pertencemos a Cristo. Nós não buscamos obedecer a Deus para nos tornarmos filhos de Deus. Ou nós não buscamos obedecer a Deus com medo de perder a nossa salvação. Ou nós não buscamos fazer atos bons para que nós possamos merecer o céu. Não é nada disso. Deus já nos deu o céu. Deus já nos deu a sua presença paterna em Cristo Jesus, morrendo no seu lugar, formando uma aliança com você, uma aliança que não pode ser quebrada por nada, nem por ninguém e nem por você. Se a tua salvação depende de você, então você pode quebrar essa aliança e pode ir para o inferno. Mas se a tua salvação depende de Deus, então você está protegido sobre o sangue dessa nova aliança. Glória a Deus. Nós sabemos que a salvação pertence ao Senhor. Amém, Jesus. É sobre a aliança que nós obedecemos, irmãos. Nós não obedecemos por nenhum benefício divino, nem por nada especial. Nós obedecemos porque somos filhos e queremos ser identificados como tal. É o nosso RG, é a nossa identidade como cristãos, que nós obedecemos. Se alguma coisa vai ressoar como juízo nessa sociedade, se alguma coisa vai alertá-los de que existe um Deus que é dono do mundo, da terra e da sua plenitude, se existe algo que vai alertar sobre um juízo divino, é a obediência dos filhos de Deus e a sua procedência no seu caminhar. Não se canse de obedecer, irmãos. Não se canse de fazer o bem, porque em tempo oportuno você vai colher. Obediência é sempre o melhor caminho. Obediência é o caminho. E aí Deus continua falando com Noé. E fala de tudo que vive, de todos os seres. Você vai fazer entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para os conservares vivos com você. Das aves segundo suas espécies, dos grandes animais segundo suas espécies, de todo animal que rasteja pela terra segundo a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares com vida. Você já pensou quais serão os frutos da sua obediência? Os frutos da obediência de Noé foram as novas espécies que Deus havia lhe confiado. Vida sobre a terra. Noé sai com a sua família da arca, sobre o sangue de uma nova aliança, e pode continuar o propósito divino de governar a terra e fazer a sua imagem conhecida e reconhecida. Esses foram os frutos da obediência de Noé. Quais serão os frutos da sua obediência? Pelo seu caminhar santo, a tua esposa pode se tornar santa. Os teus filhos. Pela sua procedência no seu trabalho, você pode afetar e impactar a vida de diversas pessoas que ali estão com o Evangelho da graça de Deus. Quais serão os frutos da sua obediência? Você não está ansioso para saber? A obediência traz frutos. Essa é uma característica da obediência do cristão. Ela traz frutos. Deus ele tem prazer de nos pegar na mão, nos levar e dizer: olha, tudo isso que você está colhendo hoje é fruto da sua obediência a mim. É fruto da sua fidelidade. É fruto do prazer que você teve em obedecer a minha palavra. A obediência traz frutos.
Para de fazer com que esse mundo deixe convencer você, não se engane. As pessoas estão te falando que você é bobo porque obedece, que é careta porque obedece, que é besta porque obedece. E você acredita. Obediência traz frutos. Nós devemos sempre lembrar a quem estamos obedecendo. O soberano que tem controle sobre todas as coisas. E Ele tem o prazer de mostrar os frutos da nossa obediência. Essas gotas de fidelidade que nós oferecemos a Deus. Esses traços de paciência pela nossa obediência. Deus permite com que isso renda frutos para a honra e glória dele. Jesus Cristo chega para os seus discípulos e diz: e nisso o meu Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto, que vocês obedeçam. Às vezes a gente achava que obediência era algo tão simples, tão bobo. Mas isso tem efeitos tão grandes, irmão. Tem efeitos tão grandes. 21. Leva todo tipo de alimento e armazena-o contigo, pois servirá de sustento para ti e para eles. Sabe o que a palavra está dizendo aqui? Que a obediência, ela sustenta. Pode perceber que é sempre difícil obedecer no início. Você dá os primeiros passos, enfrenta as dificuldades, mata o teu eu, o teu ego e começa a obedecer. Mas à medida que você vai obedecendo, você vai ganhando gosto pela obediência. Deus vai te dando prazer na obediência. Aquele prazer que você tinha no mundo em cometer pecados, Deus substituiu pelo prazer de agradá-lo, de honrá-lo, de servi-lo. E você vai se alimentando da sua obediência. De uma forma estranha, você percebe que a tua obediência tem te sustentado, que ela tem te alimentado, que ela está te levando a viver a vontade de Deus. Jesus foi obediente. E ele foi o maior exemplo de que obedecer era prazeroso. Será que ele estava errado? É claro que não estava errado. Você é fruto da obediência de Cristo. Façamos o mesmo. 22. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenara. Sabe o que é triste? É que muitos de vocês vão sair daqui lendo esse verso e só o nome de Noé vai estar aqui. Deus não vai poder falar isso de você porque você não está disposto. Nós temos que ler esse verso e dizer: Senhor, me ensina a viver essa verdade. Eu quero que esteja escrito nos altos céus: assim fez Ivan, segundo tudo que Deus lhe ordenara. Assim fez Henrique, segundo tudo que Deus lhe ordenara. Assim fez o Jonathan, segundo tudo que Deus lhe ordenara. Assim fez a Priscila, segundo tudo que Deus lhe ordenara. Senhor, eu quero que tu fales isso de mim. Eu quero que tu possas declarar isso da minha vida. Eu desejo fazer conforme tudo que o Senhor me ordenar.